Agora, José, falando um pouquinho sobre essa questão do Auxílio Brasil, né, tentando interpretar ali na prática o que ele pode representar de resultado nessas eleições. A gente sabe que teve aí um aumento por parte do governo federal, né, do valor do Auxílio Brasil, até então para o dia 31 de dezembro. A gente sabe que o presidente Bolsonaro já está falando de continuar com esse auxílio. Isso tem sido uma grande questão, porque não sabe se vai ter espaço para pagamento e tudo mais, assim como também candidatos já têm falado em manter, mas tudo isso é uma incerteza, como você bem falou. Acho que tudo que a gente mais tem nesse quadro atualmente é incerteza. Mas na prática, você acha que esse Auxílio Brasil pode realmente ter vindo como um apaziguador de uma fatia ali da população que tende a votar no ex-presidente Lula, dado já histórico, enfim, tudo que a gente tem acompanhado? Ou seja, você acha que esse pagamento do novo Auxílio Brasil, né, nesse quadro eleitoral, ele surtiu algum efeito de alguma forma para o presidente Jair Bolsonaro? Olha, este ano ele teve uma série de particularidades, digamos assim, né? Primeiro, ele é um ano eleitoral, né? Existe muito debate já consolidado, inclusive internacionalmente, na questão do ciclo político, né? Quer dizer, o político, ele tem uma intenção de reeleição, né, ou uma intenção de eleição do seu sucessor. Isso é natural, né? Isso é natural do processo político. Então, isso se aplica também para os Estados Unidos, se aplica para os países europeus. Quer dizer, há uma expectativa de maturação das políticas no ano de eleição para que isso tenha uma implicação política favorável, né, uma implicação eleitoral favorável. Isso é em qualquer governo e em qualquer lugar, né? Todo e qualquer governo tem a intenção primeira de se reeleger ou de eleger o seu sucessor. Isso sempre é uma verdade. No nosso caso, quer dizer, esse ano a gente teve alguns... então, nós começamos discutindo a questão dos preços dos combustíveis. A gente passou uma boa parte desse ano com os preços dos combustíveis subindo, acompanhando uma alta substancial do preço da gasolina no mercado internacional e uma alta, por uma parte do tempo, também da taxa de câmbio, que são os dois formadores do preço da gasolina no mercado doméstico. A partir de determinado momento deste ano, a gente voltou a ter valorização do câmbio, né? O câmbio teve a taxa de câmbio teve uma queda importante, chegou a atingir 5,60, quase 5,70, voltou para a faixa perto de R$5, agora está numa faixa em torno de 5,20, quando a gente fala da relação dólar-real. Então isso reduz a pressão de alta sobre a gasolina e, em paralelo, a gente teve uma queda bastante importante do preço do petróleo, sucedendo aquela alta anterior, né? Então, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, uma série de fatores que vocês também vocês já discutiram de maneira bastante frequente, né? Então, o petróleo também chegou a bater acima de $120 o barril, havia todo um debate sobre a possibilidade dele ir para 150, 180, 200, e o fato é que ele voltou para a faixa de 88, 90, que é mais ou menos onde ele está hoje, né? Então, essa queda ajudou aí a permitir essa redução, que acabou sendo uma redução fundamentada, né? Quando a gente olha hoje o preço da gasolina no mercado local e o preço da gasolina no mercado internacional, o que a gente vê é algo muito próximo da paridade, não há algo que a gente possa caracterizar como tendo sido uma intervenção, né? A gente teve no Brasil a questão, no Brasil e no mundo, a gente teve a pandemia teve uma série de implicações do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de renda real, do ponto de vista de atividade econômica, do ponto de vista fiscal. E este ano, né, e aí eu chego ao ponto que eu ia discutir com mais detalhamento, tem sido um ano bastante positivo para o Brasil do ponto de vista fiscal, né? Muito além daquilo que se estimava no ano passado, por vários fatores. Um deles é a própria incidência da inflação sobre as receitas versus a incidência da própria inflação sobre as despesas, que gera uma dinâmica benigna, né, do ponto de vista de resultado fiscal. Mas não só isso, a gente teve inúmeras surpresas positivas, digamos assim, em relação à arrecadação tributária e também ao resultado fiscal. E à medida em que houve essas surpresas, elas deram espaço para a utilização desses recursos excedentes ao que havia sido estimado, né? Lembrando que a coisa de um ano atrás, quando a gente falava numa estimativa de resultado fiscal para 2022, o consenso do mercado era um número bem pior
do que o que a gente vai ter esse ano, mesmo sendo adotado o auxílio emergencial. Então, é fato que houve uma melhora substancial na dinâmica fiscal. E aí, ao haver essa dinâmica, o governo e o sistema político como um todo, né, porque de fato não foi só o governo federal, foi também uma decisão do próprio Congresso Nacional, passou a ter a escolha de utilização desse excedente, né? E a escolha acabou sendo direcionada por um segmento da sociedade que é um segmento bastante necessitado, né? Então há uma justificativa também, de novo, no âmbito do próprio cenário geral, mas claro, toda e qualquer escolha política tem uma implicação distributiva, e qualquer escolha política em ano eleitoral tem uma implicação potencial eleitoral. Então, assim, né, o resumo para mim é uma discussão normal, né, papel de quem está na oposição questionar o caráter eleitoreiro, isso é sempre verdadeiro, né, quer dizer, eu sempre consideraria eleitoreiro uma decisão estimulativa caso eu estivesse na oposição, e sempre consideraria normal caso eu estivesse no governo. E a gente pode olhar isso retrospectivamente no Brasil, ou pode olhar, né, a gente vai ter as eleições midterms agora nos Estados Unidos, né, e o governo americano está atuando de maneira bastante ostensiva, também com vistas a reduzir o preço dos combustíveis dos Estados Unidos, né, a utilização de reservas de reservas de petróleo, né, de reservas estratégicas, quer dizer, mas isso gera bem-estar para a sociedade, o fato de estar conseguindo reduzir o preço. Gera também, mas isso vai ter impacto eleitoral. Então, grosso modo, é a mesma discussão, né? Então, assim, né, em resumo, não havia a previsibilidade a priori de que nós teríamos essa disponibilidade maior do ponto de vista fiscal. Havia projeções muito mais cautelosas no ano passado, né, no final do ano passado, ainda no início desse ano. À medida em que os resultados foram se confirmando bem mais favoráveis, teve surpresa de receita, teve uma série de leilões de concessão, teve uma surpresa positiva de crescimento econômico, né? No ano passado falava-se até na possibilidade de crescimento negativo, hoje já se fala de um crescimento acima de 2, isso tem uma implicação grande sobre a receita, né? Esse excedente de receita, a utilização dele é uma prerrogativa do governo, e a prerrogativa sendo usada dessa forma, né? De novo, então, todo e qualquer debate acaba tendo algum tipo de contaminação, digamos assim, no ano eleitoral, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de ação e esse tipo de consequência, ele tem uma recorrência muito forte, e não só no Brasil, mas em todos os lugares, e eu acho que é assim mais ou menos que a gente consegue enxergar.